Atenção, amigos do canal Reflexões dos Avós. Esta é a segunda parte da história da Dona Angélica. Se você ainda não assistiu a primeira parte, pare agora mesmo. Não continue assistindo este vídeo, pois você vai ficar sem entender nada. Pois esta história continua exatamente de onde paramos na parte anterior. Mas não se preocupe, se você ainda não viu a primeira parte, clica aqui neste card acima que aparece na sua tela. Ou pode encontrar logo abaixo no primeiro comentário fixado deste vídeo. Assista lá e depois volte para ver esta parte 2. Uma dica importante: preste atenção na capa para ver se é a mesma foto da Dona Angélica, assim você não entra na história errada. Pois aqui no canal temos algumas histórias que dividimos em duas partes. Mas se você se atentar à foto da capa, não tem erro. Observe também a cor da faixa acima da capa do vídeo. A primeira e a segunda parte são exatamente da mesma cor. Neste caso, a faixa da história da Dona Angélica é na cor cinza claro, e nela está escrito Parte 1 e Parte 2. Esclarecido isso, quero te pedir para não pular nenhum segundo deste vídeo. Cada palavra é importante para entendermos o contexto de tudo o que aconteceu na vida da senhora Angélica. Deixe o seu like da confiança agora no começo e aperte o botão de hypar para ajudar a impulsionar este vídeo e fazer com que mais pessoas conheçam essa história importante. Agora, minha amiga, estamos prontos para ouvir a senhora novamente. Olha só que bacana. Você voltou para me ouvir. Bom, vou continuar daquela parte onde meu marido Otávio me levava para minha nova casa. Quando cheguei, a casa dele era grande, mas mal cuidada, com cheiro de mofo e abandono. As paredes descascadas, móveis cobertos de poeira, a cozinha numa sujeira que dava dó. Ele pegou minha bagagem no porta-malas e foi jogando tudo no chão. Agora você cuida de tudo. É para isso que casei. Ele me mostrou o quarto dele, o mesmo onde a falecida esposa tinha dormido. A cama estava com lençóis encardidos. O colchão afundado de velho, tudo fedido. Você dorme aqui comigo, ele disse. Agora vai se lavar. Eu não gosto de mulher suada. E eu fui. Abri minhas malas, procurando minhas roupas e toalha. Antes de eu terminar o banho, ele bateu na porta. Não um toque-toque normal. Estava socando a porta. Eu tentei me secar o mais rápido possível para abrir. Ele falou brabo. Aqui ninguém tranca portas. Ouviu bem, eu fiquei tão assustada. Depois disso, me puxou para o quarto e fez o que tinha que fazer. Foi horrível, minha filha. Eu não tinha ideia de que aquilo pudesse acontecer. Que tristeza, que dor, meu Deus. Ele disse que não era para eu colocar a minha roupa, pois iria querer mais antes do amanhecer. E assim foi. Olha, minha filha, essa parte não vou me estender muito nos detalhes. Me dói muito recordar. Mas saiba que ele disse que gostava de mim, porque eu tinha carne para agarrar. Essas foram as palavras exatas dele. Não gosto de mulher magra. Ele falou, as mãos ásperas me tocando. Mulher tem que ter onde pegar. Mulher ossuda não serve para o homem de verdade. No dia seguinte, quando acordei, Otávio já tinha saído para a loja, deixando um bilhete na mesa. Limpa a casa toda. Quando eu voltar, quero tudo arrumado. E faz feijão para o almoço. Passei o dia inteiro limpando aquela casa imunda. Varri, lavei, tirei poeira de móveis que pareciam não ser limpos há anos. Meus braços doíam, minhas costas doíam. Enquanto estava trabalhando, ficava pensando na minha condição miserável. Quando Otávio voltou para o almoço, ficou feliz. Disse que meu feijão cheirava lá da esquina. Nesse dia ele falou, vou almoçar aqui hoje. E você vai se lavar agora. Não tranque a porta do banheiro. Eu obedeci sem questionar. Tinha medo de desobedecer e ele começar a me bater. Durante o banho ele entrou de sopetão, dizendo que não aguentava almoçar sabendo que eu estaria ali, toda peladinha, e então você já imagina o que aconteceu. Ah, como eu odiava aquele homem nojento. Como odiava o cheiro de suor e tabaco que grudava na minha pele depois. Os dias se arrastavam iguais uns aos outros. Acordar cedo,
fazer café, limpar a casa, cozinhar, lavar roupa, passar, costurar as roupas dele que estavam rasgadas. Os dias se arrastavam iguais uns aos outros. Acordar cedo, fazer café, limpar a casa, cozinhar, lavar roupa, passar, costurar as roupas dele que estavam rasgadas. Otávio saía de manhã para trabalhar na loja de discos e sempre na hora do almoço aparecia, se servia de mim como se eu fosse parte do cardápio, comia calado e voltava satisfeito para o trabalho. 2 vezes por semana, eu ia ao mercado da cidade comprar mantimentos. Era minha única chance de sair daquela casa, de ver outras pessoas, de lembrar que ainda existia um mundo lá fora. Mas até essas saídas eram humilhantes. As vizinhas me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Coitadinha. Eu ouvia elas sussurrarem quando passava. Tão nova e já tão avantajada. E casada com aquele homem rude. Dizem que o pai arranjou o casamento. Outra completava. Ela não tinha escolha mesmo. Com essa idade e esse tamanho, ainda bem que apareceu alguém para casar. Eu fazia de conta que não ouvia, mas cada palavra era como uma facada. Elas tinham pena de mim por ser jovem demais para estar naquela situação, mas também achavam que eu tinha sorte de ter conseguido um marido, mesmo sendo gorda, como se Otávio fosse um favor que a vida tinha me dado, não a prisão que realmente era. Dona Eulina trabalhava no mercado, na parte das verduras, sempre tentava ser gentil. Como vai, Dona Angélica? Tá se alimentando bem? Ela falava baixinho, como se soubesse que minha vida não era fácil. Estou bem, Dona Eulina. Eu mentia, escolhendo os tomates mais baratos. Se precisar de alguma coisa, de conversar, minha porta tá sempre aberta, viu? Eu agradecia com um sorriso triste, mas nunca tive coragem de aceitar. O que ia falar? Que meu marido me tratava como objeto, que eu me sentia mais sozinha casada do que quando era solteira, que às vezes pensava na mamãe e entendia por que ela tinha desistido de tudo. Na volta para casa, carregando as sacolas pesadas, eu caminhava devagar, adiando o momento de voltar para aquela rotina de silêncio e submissão. Olhava as outras mulheres na rua, algumas com filhos no colo, outras conversando animadamente com as amigas, na frente de suas casas, e me perguntava se alguma delas era feliz de verdade, ou se todas eram apenas boas, atrizes representando contentamento. Quando chegava em casa, Otávio já estava esperando o almoço na mesa. Impaciente, demorou muito, ele resmungava. Mulher que fica na rua demais levanta suspeita. E lá ia eu para a cozinha, preparar a comida, servir o homem, limpar a bagunça e contar as horas até que ele fosse embora de novo. Era uma vida que não era vida, era apenas uma existência vazia, medida pelos horários dele, pelas vontades dele, pelos humores dele. Às vezes, lavando a louça na pia, eu olhava pela janela pequena da cozinha e via os passarinhos voando livres no céu, e sentia uma inveja tão grande daquela liberdade que chegava a doer no peito. Quando engravidei, no primeiro ano de casamento, senti uma alegria misturada com medo. Alegria porque finalmente teria alguém para amar de verdade. Medo porque não sabia se seria uma boa mãe depois de tudo que tinha passado. Otávio ficou satisfeito quando soube da gravidez. Finalmente vou ser pai, ele disse. Durante os meses de espera, eu conversava com a barriga, contava histórias para o bebê que estava crescendo ali dentro. Você vai ser muito amado. Eu sussurrava quando Otávio não estava por perto. Mamãe vai cuidar de você melhor do que qualquer pessoa cuidou de mim. Quando ela nasceu, uma menina linda, bem branquinha de cabelos escuros. Senti um amor tão forte que nem sabia que podia existir. Segurei ela nos braços pela primeira vez e chorei de emoção. Não estava mais sozinha no mundo. Quero colocar o nome de Benedita, eu disse para Otávio, ainda na maternidade. Minha homenagem à minha mãe. De jeito nenhum. Ele cortou seco. Não vou dar o nome de uma mulher que se matou para minha filha. Isso dá azar. Vai chamar Maria da Conceição, como minha mãe. Meu coração doeu, mas não insisti.
Pelo menos o primeiro nome era Maria, que também era nome da mãe de Jesus. E de alguma forma, eu sabia que mamãe ia entender. Desde o primeiro momento que botei Maria da Conceição no peito para mamar, soube que minha vida tinha mudado para sempre. Aquela criaturinha dependia só de mim. Me olhava como se eu fosse a pessoa mais importante do universo. E foi quando comecei a amamentar que notei uma coisa estranha, mas boa. Minhas roupas estavam ficando frouxas. No começo achei que era impressão, mas depois de algumas semanas, era inegável. Eu estava emagrecendo. Amamentar fazia meu corpo queimar energia que nem um fogão aceso. Eu comia normal, às vezes até mais por causa da fome que dava, mas mesmo assim ia perdendo peso. As roupas que antes apertavam agora, penduravam no meu corpo. Foi numa ida ao mercado, quando Maria da Conceição tinha 3 meses, que Dona Eulina notou a diferença. Minha nossa, Dona Angélica, ela disse, me olhando de cima embaixo. Mas a senhora tá bem mais magra. Tá se alimentando direito? Eu olhei para baixo, para meu próprio corpo, e realmente estava diferente. O vestido que antes ficava justo agora, estava largo na cintura. Acho que é por causa da amamentação, respondi, ainda meio sem acreditar. É mesmo. Minha filha também emagreceu muito quando teve o primeiro filho. O leite puxa toda a energia da gente. Voltei para casa naquele dia, com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez na vida, eu estava emagrecendo sem passar fome, sem tomar chás amargos, sem castigos. Era natural, era saudável. Naquela noite, depois que Otávio se satisfez e dormiu, fiquei me olhando no espelhinho pequeno do quarto. Meu rosto estava mais fino, o queixo mais definido. Passei a mão na cintura e senti que realmente tinha menos barriga. Será que posso ficar magra de verdade? Pensei, mal ousando sonhar. A partir daquele dia, comecei a prestar mais atenção na alimentação. Em vez de comer como comia, decidi aproveitar essa fase para emagrecer o máximo que eu conseguisse. Passei a comprar mais frutas e verduras na feira. Dona Eulina sempre me dava dicas. Essa laranja tá doce, faz bem para o leite. Esse espinafre tá fresquinho, tem ferro para a senhora não ficar anêmica. Comecei a comer maçã de manhã, salada no almoço, verduras refogadas no jantar. E continuava amamentando Maria da Conceição, que crescia gordinha e risonha. Todos notavam que eu estava emagrecendo, inclusive Otávio. Sempre falava que eu estava diferente. Não me elogiava, mas me olhava diferente. 3 meses depois, curiosa para saber quanto tinha perdido, tive coragem de ir à farmácia da cidade e me pesar na balança grande que tinha lá. O farmacêutico, seu Joaquim, era discreto e não fazia perguntas. Quando vi o número na balança, quase não acreditei. 16 quilos a menos. Quase chorei de emoção. Voltei para casa naquele dia, empurrando o carrinho da minha filha, com um sorriso largo no rosto. Ela que veio para me dar uma força que eu nunca imaginei que poderia ter na minha vida. Pela primeira vez, meu corpo estava mudando para melhor. Meus dias foram ficando cada vez mais corridos, mas de uma forma boa. Acordava cedo, fazia o café, cuidava da Maria da Conceição, limpava a casa toda, cozinhava, lavava roupa. Percebi que toda aquela movimentação também estava me ajudando a emagrecer ainda mais. Era como se cada móvel que eu limpava, cada chão que eu varria, cada roupa e fralda que eu esfregava no tanque, eu fosse queimando as gorduras que sobravam no meu corpo. A casa ficava impecável. Eu caprichava em cada cantinho, não só porque Otávio exigia, mas porque aquele exercício todo me fazia bem. Era como se cada gota de suor que eu pingava fosse levando embora a velha Angélica gorda e trazendo uma nova pessoa que eu nem sabia que existia dentro de mim. O único problema era me controlar na comida. Às vezes, quando estava preparando o almoço e sentia aquele cheirinho gostoso, dava vontade de beliscar aqui e ali. Mas eu me segurava. Não, Angélica, falava comigo mesma. Você conseguiu chegar até aqui. Não vai jogar tudo fora agora. 6 meses depois, voltei à farmácia.
Dessa vez, quando subi na balança, seu Joaquim ficou impressionado. Nossa, dona Angélica, a senhora emagreceu muito mesmo. Tá com quantos quilos a menos? 21 quilos, respondi, mal acreditando na minha própria voz. 21 quilos. Queria ver a cara da minha avó quando me visse. Quando eu me olhava no espelho da sala, quase não me reconhecia. Ali estava uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Otávio, para minha surpresa, estava sendo um pai melhor do que marido. Tinha o sonho de ser pai, isso era verdade. Sempre que chegava do trabalho, a primeira coisa que fazia era pegar a menina no colo. Cadê minha princesinha? Ele gritava da porta, e Maria da Conceição dava aquele sorrisinho sem dente, que derretia até o coração mais duro. Ele fazia cavalinho com ela no colo, cantava umas cantigas desafinadas, até contava histórias inventadas na hora. Era um lado dele que eu não conhecia, um lado bom que me dava a esperança de que talvez nossa vida pudesse melhorar. Foi quando eu estava mais feliz com meu corpo novo, mais confiante, mais esperançosa, que descobri que estava grávida novamente. Maria da Conceição tinha apenas 11 meses quando sentiu os primeiros enjoos. Otávio, falei numa manhã, depois que ele tomou o café. Acho que estou esperando o bebê de novo. Os olhos dele brilharam como nunca tinha visto antes. Ele se levantou da mesa, me pegou pelos ombros e sorriu largo. Ainda bem, ele disse. Você vai ganhar alguns quilinhos de volta. E talvez agora venha meu varão, né? Homem precisa ter filho homem para continuar o nome da família. Meu coração apertou. Lá se ia todo o meu progresso. Lá se ia a mulher magra que eu estava me tornando. Mas quando senti a vida crescendo dentro de mim novamente, pensei, bem, pelo menos dessa vez eu sei que posso emagrecer depois. Já consegui uma vez, vou conseguir de novo. E dessa vez, eu tinha esperança de que talvez as coisas fossem diferentes. Talvez com 2 filhos, Otávio ficasse mais feliz. Talvez nossa casa se tornasse mais amorosa. Talvez eu conseguisse ser feliz de verdade. Mas nem tudo que a gente imagina acontece, não é mesmo? Nesta gravidez eu não engordei quase nada. Eu lembro de ir direto me pesar. Não fiz regime, mas me alimentei corretamente. Foi estranho, porque com Maria da Conceição eu tinha ganhado muito peso, mas dessa vez meu corpo parecia estar se comportando diferente. Foi num dia que aconteceu, eu estava com 7 meses de gravidez, quando chegou um homem à noite na nossa casa. Otávio tinha viajado para buscar umas encomendas numa cidade vizinha. Ele queria muito que eu fosse com Maria da Conceição, mas eu decidi ficar. Não estava me sentindo muito bem com a barriga pesada, e a menina pequena dava muito trabalho. Eram umas 11 horas da noite quando bateram palmas no portão. Achei estranho. Sondei primeiro, era um homem que eu não conhecia. Ele estava com um chapéu na mão e uma cara muito séria. Abri a janela. A senhora é a esposa do Otávio dos Santos? Ele perguntou. Sou. Meu marido está no banho. Mente, com medo de ser um oportunista querendo se dar bem porque sabia que eu estava sozinha. Ele baixou a cabeça e suspirou pesado. Senhora, tem certeza? Me desculpe, mas eu conheço bem o Otávio e sei que ele viajou hoje mais cedo. Eu trabalho no mesmo ramo que ele e me ligaram para contar. O homem parou por um momento. Algo me dizia que não era boa coisa. Depois se apresentou como Dário. Eu, ainda com medo, pedi para ele falar ali da janela. Então ele continuou. Eu sinto muito ter que trazer essa notícia. O delegado da cidade vizinha me ligou. Seu marido morreu num acidente hoje de tarde. As pernas amoleceram embaixo de mim. Segurei forte para não cair. Como assim? Que acidente? O carro dele foi atingido pelo trem na passagem de nível. Foi na hora, senhora. Ele não sofreu. O mundo girou ao meu redor. Otávio morto. Como podia ser? Ele tinha saído de manhã. Como podia estar morto? O homem continuou. O corpo já está sendo preparado lá. A senhora quer que a gente traga ele para cá ou... Traga. Consegui falar. Traga ele para casa. Depois que o homem foi embora, sentei no sofá e chorei.
Não porque amava Otávio como homem, não vou mentir sobre isso, mas eu senti muita pena dele. Não queria que ele morresse, principalmente daquela forma horrorosa. E de repente eu estava viúva, grávida de 7 meses, com uma filha bebê, sem saber o que fazer. Maria da Conceição estava dormindo no berço, alheia a tudo. Passei a mão na barriga e falei baixinho: "E agora, meus filhos? O que vai ser de nós?" Quando o corpo do Otávio chegou no dia seguinte, eu estava perdida que nem cachorro sem dono. Seu Dário apareceu cedo, com a esposa e 2 homens. O caixão veio fechado. Seu Dário me explicou que era melhor assim, por causa do estado que ele ficou depois do acidente. Só de imaginar, me deu um frio na barriga. Disseram que o carro foi todo perdido e levaram a carcaça para um ferro velho da cidade. Dona Angélica, o seu Dário disse, tirando o chapéu: "A senhora tem dinheiro para o funeral?" Dinheiro? Meu Deus! Eu nem sabia onde Otávio guardava o dinheiro. Certamente não era em casa. Eu já conhecia cada canto de tanto limpar. Eu só recebia o que ele me dava para as compras da casa. E tinha alguns trocados na lata no armário da cozinha. Eu não sei. Falei, me sentindo mais perdida ainda. Ele não me falava dessas coisas. Onde será que ele guardava o dinheiro? O Dário olhou para os outros 2 homens que tinham vindo com ele, o seu João e o seu Manuel, que também eram comerciantes da região. Eles se entreolharam com aquela cara de quem estava entendendo minha situação. "Olha, dona", o seu João falou, "nós vamos adiantar o dinheiro do caixão, das flores. Seu marido vai ter um enterro digno. Quando a senhora conseguir se organizar, se puder devolver, a gente agradece. Se não puder, bem, é um favor que a gente faz pelo Otávio, que era nosso conhecido antigo." Senti os olhos encherem de lágrimas. Ali estavam 3 homens que mal me conheciam, se dispondo a pagar o funeral do meu marido, certamente compadecidos com a minha situação. "Muito obrigada", consegui falar. "Juro que um dia eu pago vocês." "Não se preocupe com isso agora, dona Angélica", o seu Manuel disse. "A senhora tem coisa mais importante para se preocupar." E ele olhou para minha barriga grande e para a Maria da Conceição, que estava no meu colo olhando tudo com aqueles olhinhos curiosos de criança. O velório foi na minha própria casa, na sala. Vieram algumas pessoas da cidade, vizinhos, uns clientes da loja dele. Mas era um número pequeno, porque Otávio não era muito de fazer amizades. Ele era mais reservado, meio desconfiado das pessoas. Eu fiquei ali do lado do caixão, recebendo os pêsames, mas por dentro estava apavorada. "E agora? Dona Angélica?" Dona Aulina me perguntou baixinho, na hora que veio se despedir. "A senhora tem algum plano?" "Ainda não sei, dona Aulina", respondi sinceramente. "Preciso entender a situação primeiro." "Se precisar de alguma coisa, dona, pode me procurar", ela disse, me abraçando. Otávio foi enterrado ao lado da primeira esposa, Carlota, assim dizia a lápide. Sabe uma coisa? Eu não quis avisar minha família. Nem papai, nem vovó, nem meus irmãos. Ninguém sabia que Otávio tinha morrido. Eu tinha o número de telefone deles, mas ali em casa não tinha telefone. Só na loja de Otávio, lá tinha um aparelho fixo. Pode parecer estranho, mas eu tinha meus motivos. Primeiro, eles nunca se deram ao trabalho de saber como eu estava. Em quase 3 anos de casada, nenhuma carta, nenhuma visita, nenhuma ligação. Era como se eu tivesse deixado de existir no momento que saí de casa. Segundo e mais importante, eu tinha medo. Medo de que papai aparecesse querendo tomar conta da minha vida de novo. Medo de que ele arrumasse outro marido para a viúva nova. Medo de perder a pouca liberdade que a morte de Otávio tinha me dado. Se nunca se importaram em saber onde eu estou, pensei, então não vou avisar agora. Vou me virar sozinha. Foi uma decisão difícil, mas que me deu força. Pela primeira vez na vida, eu ia tomar minhas próprias decisões. Ia criar meus filhos do meu jeito. Ia ser dona da minha própria vida. Estava viúva aos 19 anos, com 2 filhos, mas pela primeira vez na vida me sentia verdadeiramente livre.
Aquela casa que sempre me pareceu uma prisão agora, era meu único abrigo. E eu não fazia ideia de como ia conseguir manter ela e sustentar meus filhos. Sentei na cadeira da sala, com Maria da Conceição no colo, passei a mão na barriga e falei baixinho: Meu Deus, me ajuda, não sei o que fazer. Foi aí que comecei a entender que ser viúva, por mais que o marido não fosse o melhor do mundo, era ainda mais difícil do que ser casada. Pelo menos casada eu tinha um teto garantido e comida na mesa. Agora, eu não tinha garantia de nada. O meu medo era de alguém aparecer ali e me tocar da casa, me dizer que nada daquilo era meu. Nos primeiros dias depois do enterro, Dona Eulina começou a aparecer em casa para ver como eu estava. Ela tinha saído do trabalho do mercado. Estava desempregada também. Então tinha tempo para me fazer companhia. Uma bênção de Deus, porque eu estava me sentindo muito sozinha. Como você está se virando, Angélica? Ela perguntava, sempre preocupada. Tem comida em casa? Tem dinheiro guardado? Eu balançava a cabeça, sem saber direito o que responder. A comida estava acabando. O dinheiro da lata da cozinha já tinha terminado. E eu não fazia ideia de onde Otávio guardava as economias. Se é que tinha alguma coisa. Foi numa dessas visitas que Dona Eulina me deu uma ideia que mudou tudo. Angélica, ela disse, você já procurou direito na loja? Homem de negócio sempre tem dinheiro escondido em algum lugar. Você precisa vasculhar cada cantinho. Eu tinha ido na loja umas 2 ou 3 vezes em todo o tempo que vivemos juntos. Otávio não gostava que eu fosse lá, e desde que ele morreu, eu ainda não tinha ido. Era um pouco longe de casa, uns 5 quilômetros mais ou menos. Então com o barrigão seria difícil, mas Dona Eulina estava certa. Decidi enfrentar a caminhada. Coloquei a pequena no carrinho e fomos. Quando entrei foi muito estranho. Estava com o cheiro do meu marido, o tabaco que ele mastigava, e tinha uns papéis espalhados no balcão. Eu olhei aquela loja com um olhar completamente diferente daquela última vez que estive lá às pressas. Comecei a procurar gaveta por gaveta, caixa por caixa, atrás de cada prateleira. Vasculhei tudo que era cantinho, procurando alguma coisa que me desse uma pista. Foi quando cheguei no escritóriozinho que ficava nos fundos da loja. Era um canto de entulho. Tinha uma mesa velha, umas bagunças jogadas pelos cantos, e na parede um quadro com uma paisagem bonita. Alguma coisa me chamou a atenção naquele quadro. Parecia meio torto, meio fora do lugar. Tirei o quadro da parede, e atrás dele havia um pequeno cofre embutido na parede. Meu coração disparou. Tentei abrir, mas estava trancado. Procurei a chave por toda parte, até que achei um fundo falso na gaveta da mesa. Me senti uma espiã de um filme. Quando abri aquele cofre, quase desmaiei. Tinha muito dinheiro ali dentro. Muito mesmo. Notas grandes, bem organizadinhas, amarradas com elástico. Tinha também uns papéis que pareciam documentos importantes. Sentei na cadeira e chorei de emoção. Não estava desamparada como pensava. Otávio tinha guardado uma boa quantia, provavelmente as economias de anos de trabalho. Peguei uma parte do dinheiro, o suficiente para comprar comida e o que precisava para casa, e fui direto ao mercado. A despensa estava quase vazia. Maria da Conceição precisava de pomada para assaduras e eu precisava me alimentar bem por causa da gravidez. Passamos também na farmácia. Aproveitei para me pesar. Com 8 meses de gravidez, eu tinha engordado apenas 10 quilos. Aquilo para mim era pouco. Quando Dona Eulina me viu chegando em casa com várias sacolas de compras penduradas no carrinho, os olhos dela brilharam de alegria. Achou alguma coisa? Não foi? Ela perguntou, sorrindo. Achei, Dona Eulina, respondi, aliviada. Deus não me abandonou. Agora vou conseguir tocar nossas vidas. Pela primeira vez desde a morte de Otávio, consegui dormir tranquila. Não estava rica, mas tinha o suficiente para recomeçar. 2 dias depois de encontrar o cofre, numa madrugada de sexta-feira, senti a bolsa estourar. O líquido molhou todo o colchão, acordei assustada. Quando levantei, desceu rápido aquele chuá pelas minhas pernas.
e enquanto eu me trocava, já fui sentindo as primeiras contrações, fortes e doloridas. Meu Deus, chegou a hora, murmurei, segurando a barriga. Era antes do tempo. Faltava um mês. Maria da Conceição estava dormindo no berço, que era ao lado da minha cama. Lembrei da Dona Rita, minha vizinha, que tinha se oferecido antes. Se precisar de alguma coisa na hora do parto, pode me chamar, viu? Ela morava 3 casas para baixo e sempre foi muito gentil comigo. Peguei Maria da Conceição no colo, ainda dormindo, coloquei ela no carrinho e fui até a casa da Dona Rita. Bati palmas já desesperada. Dona Rita, é a Angélica. Ela apareceu rapidinho, ainda de camisola, mas logo entendeu a situação quando me viu. Ai, meu Deus! Chegou a hora. Entra, minha filha. Vou chamar um táxi para te levar ao hospital. Deixa a menina aqui comigo. No hospital tudo aconteceu muito rápido. Em poucas horas eu estava segurando meu filho nos braços. Um menino lindo, bem formadinho, que chorou forte assim que nasceu. É um varão saudável, o médico disse. Parabéns, Dona Angélica. Quando olhei para aquele rostinho, um nome veio na minha cabeça, João Batista. Não sei bem porquê. Talvez porque sempre gostei da história do batismo de Jesus e quis que meu filho tivesse um nome que representasse um novo começo, uma nova vida. No dia seguinte, Dona Eulina foi me visitar e conhecer o bebê. Dona Rita também veio, trazendo Maria da Conceição no colo. As duas estavam radiantes. Que menino mais lindo, Dona Eulina disse, pegando João Batista no colo. E que nome bonito você escolheu. João Batista, eu repeti, sorrindo. Gostei do som, me traz paz. Em casa, as duas se juntaram para me ajudar no resguardo. Dona Rita cuidava da Maria da Conceição, enquanto Dona Eulina me ajudava com os cuidados do recém-nascido e da casa. Eu estava gostando, apesar daquela sensação de não querer incomodar. Estava sendo tudo tão diferente de quando a Maria da Conceição nasceu. O Otávio mal ajudava. Angélica. Dona Eulina me disse dias depois, abrindo uma sacolinha. Você precisa usar uma cinta na barriga, para a barriga voltar no lugar direito. Tenho uma aqui que era da minha filha, quando ela teve nenê. Veja se te cabe. E serviu perfeitinho. Era daquelas antigas, bem apertadinhas, que as mulheres usavam antigamente para recuperar a forma depois do parto. Usa direto, só tira para tomar banho. Ela orientou. Vai ver como sua barriga volta rapidinho. 2 semanas depois, quando eu já estava me sentindo melhor, chegou a hora de ir ao cartório registrar o nome do meu filho. Dona Eulina se ofereceu para me acompanhar. No caminho para o cartório, uma tristeza estranha tomou conta de mim. Por mais que Otávio não tivesse sido um bom marido, ele era o pai das crianças. Eu sabia que ele estaria bem feliz de ter o varão que sempre sonhou. Deveria estar ali comigo, registrando nosso filho com orgulho. Era assim que as coisas funcionavam. O pai que levava o filho para registrar, que dava o sobrenome, que assumia a responsabilidade. Quando chegamos no cartório, o escrivão me olhou com uma expressão que misturava pena e curiosidade. Era raro uma mulher chegar sozinha para registrar um filho naquela época. O senhor pai não pode comparecer, ele perguntou, com aquele jeito formal dos funcionários públicos. Ele faleceu. Consegui responder, sentindo um nó na garganta. Ah, sinto muito, senhora. O escrivão preencheu os papéis devagar, e quando me entregou a certidão de nascimento, senti um peso no coração. Aquele papel representava não só o nascimento do meu filho, mas também a realidade de que eu estava sozinha nessa responsabilidade. No caminho de volta para casa, Dona Eulina segurou meu braço com carinho. Sei que está difícil, Angélica, mas você está sendo muito corajosa. Voltei ao cofre mais 2 ou 3 vezes para buscar mais dinheiro, sempre que a situação apertava. Mas cada vez que ia lá, me sentia pior. Parecia que estava roubando, mesmo sabendo que era do meu marido. O coração batia acelerado. Olhava para os lados como se fosse uma bandida fugindo da polícia. Isso não está certo.
eu pensava, contando as notas com as mãos tremendo. E esse dinheiro vai acabar um dia. O que vai ser de mim e das crianças? Precisava pensar no futuro. João Batista e Maria da Conceição dependiam só de mim. E eu não podia viver para sempre das economias escondidas de Otávio. Precisava entender direito qual era a minha situação legal. Quais eram meus direitos? O problema é que nenhuma das pessoas próximas conhecia nenhum advogado de confiança para me indicar os serviços. Dona Eulina, Dona Rita, as vizinhas, todas eram gente simples como eu. O único advogado que eu conhecia era meu próprio pai, e desse eu queria distância. Nem morta ia procurar ele para pedir ajuda. Então resolvi ir à cidade procurar um advogado por conta própria. Deixei as crianças com Dona Rita e peguei um ônibus para o centro. Andei pelas ruas principais até encontrar um escritório que me pareceu bom, numa rua movimentada. Na placa estava escrito: Dr. Joaquim Pereira, advogado. Deve ser de confiança, pensei vendo o prédio bem cuidado e as pessoas entrando e saindo. Subi as escadas com o coração na mão. Nunca tinha entrado num escritório de advogado sozinha na vida. O Dr. Joaquim era um homem de uns 50 anos, de óculos, que me recebeu com educação, mas com aquele jeito meio desconfiado que os homens importantes tinham com mulher sozinha. Em que posso ajudá-la, dona? Angélica dos Santos. Sou viúva, doutor. Meu marido morreu num acidente há alguns meses e eu preciso entender qual é minha situação. Expliquei toda a situação. O acidente, os 2 filhos pequenos, minha preocupação com o futuro. Não contei nada sobre o dinheiro escondido no cofre. Alguma coisa me dizia que era melhor guardar esse segredo. Dr. Joaquim foi anotando tudo num papel, fazendo umas perguntas sobre Otávio, sobre os bens que ele tinha. Dona Angélica, ele disse, tirando os óculos e me olhando sério. Pela lei atual, a senhora tem direito a uma parte dos bens que eram do seu marido. Como viúva com filhos menores, a senhora herda 1/3 dos bens, e os outros 2/3 ficam para as crianças. E a casa onde moro, a loja, se estavam em nome dele, agora pertencem à senhora e às crianças. Mas a senhora precisa fazer o inventário para oficializar tudo. É um processo que pode demorar alguns meses. E existe alguma pensão para a viúva, doutor? Perguntei, pois minhas amigas achavam que eu receberia pensão para as crianças. Ele balançou a cabeça. Não, dona Angélica. Naquela época, não existia previdência social como hoje. A senhora só teria direito à pensão se seu marido fosse funcionário público ou militar, o que não é o caso. Como ele era comerciante, a senhora fica apenas com os bens que ele deixou. O coração apertou. Então era isso. Quanto custa esse inventário, doutor? Para um caso simples como o seu, uns 500 cruzeiros. Era muito dinheiro, mas eu sabia que precisava fazer tudo certinho, dentro da lei. Não podia viver para sempre com medo de alguém aparecer e me tirar da minha própria casa. Voltei no dia seguinte. Paguei os 500 cruzeiros usando o dinheiro do cofre e saí de lá sabendo que ia ter que esperar. Durante os meses seguintes, o Dr. Joaquim trabalhou no inventário, levantando todos os bens que Otávio possuía. Foi um processo minucioso. Ele investigou a casa, a loja, verificou se havia dívidas, se existiam outros bens em nome do meu marido. Descobriu que Otávio não devia nada para ninguém. Pelo contrário, algumas pessoas deviam para ele. Mas a maior surpresa veio quando o doutor começou a vasculhar a parte financeira. Otávio tinha o costume de guardar dinheiro, não só no cofre da loja, mas também no banco. Dr. Joaquim me disse numa das consultas: encontramos algumas movimentações bancárias interessantes. Seu marido mantinha contas em 2 bancos diferentes. Como assim, doutor? Ele depositava dinheiro regularmente, quantias pequenas, mas constantes. Meu coração começou a acelerar. E quanto tem nessas contas? Ainda estou levantando tudo, mas já posso adiantar que é uma quantia bem considerável. Nesses 6 meses, fiquei só curtindo a vida com João Batista e Maria da Conceição, amamentando, vendo cada avanço deles, que fase gostosa, e emagrecendo. Nossa,
Como eu estava emagrecendo. A cinta que Dona Eulina me deu, mais a amamentação, estava fazendo milagre. Toda semana eu notava a roupa mais folgada, o rosto mais fino. Foi nesse tempo de espera que comecei a bolar umas ideias na cabeça. Olhando para a casa de discos velha do Otávio, que era na rua principal, tão movimentada. Um belo espaço, mas eu não queria tocar aquele negócio, não entendia nada daquilo, com aquelas prateleiras cheias de discos de vinil empoeirados, radiolas, toca-discos. Pensava, por que não fazer alguma coisa completamente diferente aqui? Alguma coisa que ninguém nunca viu nessa cidade. Ficava imaginando, sonhando acordada enquanto dava mamá para o João Batista. Que tipo de negócio uma mulher como eu poderia tocar? O que eu sabia fazer bem? O que fazia falta na cidade? Até que um dia, me olhando no espelho e vendo como estava diferente, magra, bonita, veio aquela ideia que mudou tudo. E se eu fizesse roupas para mulher gorda? Roupas bonitas que nem as que eu nunca pude usar. Passei meses planejando tudo na cabeça, conversando com Dona Eulina, pedindo opinião. Só ia botar a mão na massa, depois que a papelada estivesse toda certinha. Quando o Dr. Joaquim me chamou para assinar os papéis finais do inventário, eu mal conseguia acreditar no que ouvia. Dona Angélica, seu marido era um homem muito cauteloso com dinheiro. Além das contas correntes, ele tinha 3 cadernetas de poupança, em bancos diferentes, todas em seu nome. 3 cadernetas? Isso mesmo. E o total das 3, somado com o saldo das contas correntes e os valores que algumas pessoas deviam para ele, chega a uma quantia que vai deixar a senhora muito tranquila. Quando ele me mostrou os papéis, com todos os cálculos, quase caí da cadeira. Era dinheiro suficiente para comprar 10 casas iguais à minha, para abrir não uma, mas várias lojas, para dar educação superior aos meus filhos nas melhores escolas. Doutor, isso é real mesmo? Não tem engano? Nenhum engano, Dona Angélica. Seu marido guardou dinheiro a vida inteira. Vivia de forma simples, mas acumulou uma fortuna considerável. A senhora está oficialmente rica. Saí daquele escritório completamente zonza. Na rua, encostei numa parede e respirei fundo. Rica. Eu, a menina gorda rejeitada pela família, a viúva desamparada com 2 filhos pequenos, agora era uma mulher rica. Voltei para casa olhando tudo com outros olhos. A casa simples onde morava, a loja abandonada na rua principal, meus filhos brincando no quintal. Agora tinha dinheiro para transformar tudo isso. Mas uma coisa eu prometi para mim mesma naquele dia. Não ia ser como minha família, que tinha dinheiro mas não tinha amor. Ia usar essa riqueza para construir felicidade, para ajudar outras pessoas, para fazer a diferença no mundo. Foi assim que descobri que Otávio, por mais difícil que fosse como marido, tinha sido um homem extremamente previdente. Guardava cada tostão que sobrava, planejando um futuro que infelizmente não viveu para ver. Confiante, e com um plano na cabeça que das duas uma, iria ser um total fracasso, ou ia virar aquela cidade de ponta cabeça. Procurei seu Dário, que tinha me ajudado no funeral, se via que era um homem bom, prestativo. Seu Dário, o senhor conhece fornecedor de tecido? Gente que trabalha com reforma? Ele conhecia todo mundo na região e me apresentou às pessoas certas. Essa menina tem coragem. Ele comentou com Dona Eulina. Mulher assim vai longe. Primeiro, fiz uma limpeza geral na minha vida e na casa de discos. Foi um momento difícil. Mexer nas coisas do Otávio. Peguei as roupas dele, ainda com aquele cheiro de tabaco que grudava no tecido, e separei tudo para doar para a igreja. O coração apertava a cada peça que eu dobrava. Aquela camisa xadrez que ele usava direto, as calças de trabalho gastas nos joelhos, os sapatos com sola furada de tanto andar pela loja. Dinheiro ele tinha. Eu me perguntava, qual seria o objetivo dele? Porque guardava tanto e se passava por coitado, desleixado? Será que ele era tão mão de vaca assim? Eram perguntas que eu pensava, mesmo sabendo que se ele tivesse vivo não se abriria comigo. Como será que era a vida dele com a primeira esposa?
Só o que eu sabia era que ela morreu afogada em uma cachoeira. Então certamente eles se divertiam, não é verdade? E penso eu que ela não podia ser mãe, pois o problema se via que não era de Otávio. Por pior que nosso casamento tenha sido, aquela casa era dele. Ele quem trabalhou a vida toda para comprar cada móvel, cada tijolo, merecia respeito. O relógio de bolso dele, que o pai tinha dado quando completou maioridade, guardei numa caixinha especial. Um dia ia dar para o João Batista quando crescesse. Era importante que os filhos tivessem alguma lembrança do pai, mesmo ele não tendo sido perfeito. Os móveis velhos da casa doei para Dona Conceição, uma vizinha bem pobrinha, e para outras famílias que precisavam mais que eu. A cômoda carcomida, as cadeiras bambas, a mesa da cozinha onde a gente fez tantas refeições em silêncio. Leva tudo, dona, eu falava, tentando não chorar. Os discos e aparelhos de som da loja, antes de vender, separei uma radiola bonita para levar para casa. Nunca tinha tido uma, por mais estranho que parecesse, sendo que Otávio tinha loja cheia delas. Lá na casa dos meus pais a gente nunca ouvia música. Escolhi também alguns discos que sempre me chamaram a atenção quando passava na loja, uns LPs internacionais que ele guardava numa prateleira separada, Elvis Presley, Nat King Cole, Paul Anka, Doris Day. Tinha também uns de música italiana, do Domenico Modugno, que cantava aquela Volare, que tocava sempre no rádio da vizinhança. Uma radiola bonita eu deixei na loja mesmo, junto com alguns discos, para quando estivesse pronta para a reforma. Pensava que música alegre ia ajudar no ambiente novo que queria criar. Foi o seu Manuel, que tinha me ajudado no funeral, quem comprou a maior parte dos equipamentos, mas antes de acertar o preço, tive uma ideia que me deixou com o coração mais leve. Seu Manuel, eu disse, o senhor lembra que vocês 3 pagaram o funeral do Otávio? Disse que quando eu pudesse, devolvia. Ah, dona Angélica, nem se preocupe com isso. Não, seu Manuel, quero fazer direito. Vou calcular tudo que tem aqui na loja, equipamentos, discos, tudo. Se der para pagar o funeral de vocês e ainda sobrar, vendo para o senhor seu Dário e seu João por um preço justo. Vocês tiveram boa fé comigo. Agora é minha vez de ter com vocês. Sabe de uma coisa, minha filha? Ser a gorda ignorada da classe na escola teve lá suas vantagens. Como ninguém queria ser minha amiga, eu passava todo o recreio sozinha, estudando. Ficava lá no cantinho da sala, fazendo conta, lendo, decorando tabuada. A professora nem estranhava. Resultado, eu sabia matemática melhor que todos eles. Estratégia, porcentagem, juros, tudo isso eu aprendi, de tanto estudar para ocupar a cabeça. Enquanto as outras meninas brincavam de roda, eu fazia conta de dividir, multiplicar. Agora essa habilidade estava me servindo pra caramba. Encontrei na gaveta, aquela que tinha um fundo falso com a chave do cofre no escritório da loja, e lá tinha um caderno bem gordo de anotações de Otávio. Estudei ele inteiro. Sabia exatamente quanto valia cada item daquela loja. Comprei meu próprio caderninho, e lá fiz um novo e organizado inventário. Quanto valia cada radiola, cada toca-disco, quantos discos tinha de cada tipo. Separei por estado de conservação, por marca, por modelo, coisa que só quem entende de conta consegue fazer direito. Quando chamei os 3 e expliquei minha proposta, eles ficaram de boca aberta, sem nem piscar. Dava para ver que não esperavam uma mulher jovem sabendo fazer conta daquele jeito, com tudo organizado. E quando souberam que eu conhecia o valor real de tudo, mas mesmo assim ia vender por preço de custo para eles, a alegria tomou conta. Ficaram que nem criança ganhando presente de Natal. Vou dar um preço justo, sem explorar vocês, mas também sem me prejudicar. Expliquei, apontando para os meus cálculos no papel. Vocês merecem essa consideração. Os 3 saíram dali faceiros que só vendo, carregando radiolas, pilhas de discos, toca-discos. Dona Angélica, a senhora é uma mulher de palavra, seu Dário falou, todo contente. Que Deus abençoe a senhora.
A gente nunca vai esquecer dessa bondade. Seu João completou, balançando a cabeça. Se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. E eu fiquei ali, vendo eles levarem embora aquela vida velha, sabendo que tinha feito a coisa certa. Paguei minha dívida e ainda sobrou dinheiro para começar vida nova. Quando cheguei em casa com a radiola e os discos, liguei pela primeira vez aquele aparelho na minha própria sala. Que som bonito! Coloquei um disco do Nat King Cole. Aquela voz aveludada encheu a casa toda. João Batista até parou de chorar para escutar. Nessa correria que era a minha vida, precisei contratar Dona Rita para me ajudar algumas horas por dia. Não tinha como eu levar as crianças para todo lado. E era chato ficar pedindo o tempo inteiro para que cuidem das crianças. Ainda mais que eu podia pagar. Era falta de vergonha na cara. Abusar assim da bondade daquela senhora. Quando ofereci pagamento para Dona Rita, ela ficou feliz da vida, porque também precisava de um dinheirinho extra. Vai ser uma bênção cuidar dos seus filhos, Angélica, ela me disse, toda contente. Dona Eulina tinha se afastado um pouco pois conseguiu um novo trabalho, mas sempre que podia dava uma passada lá em casa. Nessa época a gente ia na casa dela também. Ela tinha um marido bem bacana, fazia café pra gente conversar e tudo. O seu Renato dizia que me tinha como uma filha. Em falar em filha, as duas meninas da Dona Eulina eram gente boa também. Eu gostava muito da família deles, pois sentia falta da minha mãe, e aqueles conselhos e a companhia da Dona Eulina, para mim valia mais que ouro. Voltando ao assunto da música dentro de casa, sempre me intrigou porque Otávio nunca quis rádio nem música em casa, sendo que vivia rodeado disso na loja. Uma vez eu pedi, por que a gente não leva uma radiola para casa? Ele ficou uma fera. Lugar de música é na loja, em casa é para ter sossego. Ficou tão bravo que nunca mais toquei no assunto. Agora eu pensava, será que era porque a primeira esposa dele, a Carlota, gostava de música? Talvez ele não suportasse lembrar dela ouvindo discos em casa. Sei lá, homem às vezes tem umas manias estranhas com essas coisas de lembrança. Não sabem lidar com os sentimentos. Era como se estivesse limpando não só a casa e a loja, mas a alma também. Cada coisa que saía dali era um pedaço do passado que eu deixava para trás, para poder começar nova vida com meus filhos. Agora, com acesso às contas bancárias do meu marido, comecei a reforma da casa de discos. Chamei o mestre João, um pedreiro bom da cidade, para derrubar umas paredes, abrir mais claridade, pintar tudo de branco e rosa claro. Mas ficar uma beleza, Dona Angélica, ele me garantiu. Mandei fazer uma placa nova, bem bonita, que ocupasse toda a frente da loja, Angélica Modas Roupas Femininas, em letras caprichadas, cor de rosa com dourado. Quando penduraram aquela placa, eu senti um orgulho no peito que nunca tinha sentido na vida. Ali estava meu nome, para toda a cidade ver. A ideia que me veio foi fazer roupas especialmente para mulheres gordas. Roupas bonitas, floridas, coloridas, com estampas alegres, tudo que eu sempre quis usar e nunca pude. Porque eu sabia, no fundo da alma, como era doloroso ser gorda e não ter nada bonito para vestir. Só roupa preta, escura, larga que nem saco. Encontrei duas costureiras muito boas na região. Dona Francisca, que era mestre em alfaiataria, e Dona Joana, que tinha uma mão abençoada para bordar e fazer acabamentos. Vocês topam trabalhar comigo numa coisa diferente? Perguntei. Fazer roupas bonitas para mulher gorda? As duas ficaram animadas com a ideia. Faz falta mesmo, Angélica, Dona Francisca disse. Mulher gorda também quer se sentir bonita. Nossa, eu imaginei que encontraria resistência, pois a costureira que trabalhava para minha avó era difícil de lidar. Como bem já te falei, procurei manequins especiais, tamanhos grandes, mas não achei em lugar nenhum da região. Só tinha aqueles palitinhos magros que não serviam para o meu propósito. Então tive que mandar fazer uns bonecos especiais com um artesão da cidade vizinha. Gastei uma grana alta, quase 200 cruzeiros só nos manequins. Mas achei necessário. Como ia mostrar roupa para mulher gorda em boneco de vara?
Quando ficaram prontos, coloquei eles na vitrine da frente com roupas que eram um espetáculo. Vestidos floridos com decote em V, que afinava o pescoço, saias godê que disfarçavam o quadril, blusas com mangas 3/4 que escondiam os braços gordinhos, cada peça pensada para valorizar, não para esconder. E sabe o que eu fazia? Mandava fazer um modelo igual para mim também, porque agora que estava mais magra, podia ser a propaganda viva das roupas que vendia. Era minha forma de mostrar que aquelas peças não eram roupa de gorda, eram roupas bonitas que existiam em todos os tamanhos. Se eu, que agora estava magra, usava e ficava bonita, elas também podiam usar no tamanho delas e ficar lindas. A mensagem era clara: seja você gordinha ou magra, vai ter seu tamanho aqui. Basta gostar do modelo e usar com orgulho, porque toda mulher merece se sentir bonita. Antes mesmo de inaugurar, chamei Dona Eulina para conversar. Dona Eulina, a senhora não quer largar esse emprego que arranjou e vir trabalhar comigo na loja? Vou pagar um salário melhor, mesmo que não tenha experiência em venda. Preciso de pessoas de confiança do meu lado. Os olhos dela brilharam. Ai, Angélica, que bênção! Mas você tem fé que vai dar certo? Tenho certeza, Dona Eulina. E quero a senhora do meu lado nessa. E mais uma coisa. Pensei em mandar fazer roupas novas para a senhora e para Neuza também. Vamos ser propaganda viva da loja. Da mulher mais experiente, a jovem, mostrando que nosso estilo serve para toda a idade. O que acha? Dona Eulina não aguentou e desabou a chorar ali mesmo. Angélica, menina, faz tantos anos que não ganho uma roupa nova, aceito na mesma hora. A filha dela, a Neuza, que estava desempregada, também topou trabalhar. A outra filha, a Marli, trabalhava no banco e não podia sair. Emprego no banco era coisa rara, difícil de conseguir, e ela era o orgulho da Dona Eulina. Imagina minha filha no banco. Ela sempre falava, toda inchada de orgulho. Estudou tanto para chegar lá. Muitos homens têm inveja dela. Montei minha equipe antes mesmo da inauguração, eu cuidando da parte dos negócios e criação dos modelos, Dona Eulina com a experiência dela atendendo as clientes, e Neuza, que era jovem e tinha jeito para moda, ajudando as moças a escolherem as cores e os cortes que mais favoreciam. As três bem vestidas, cada uma representando uma idade diferente, mostrando que beleza não tem limite. Era assim que eu via tudo na minha cabeça. Quando a loja ficou pronta, parecia um sonho. Espelhos grandes, provadores com cortininha de renda, prateleiras organizadas por tamanho e cor. Coloquei até umas plantinhas na entrada e uma cadeirinha pro marido esperar, se viesse acompanhar a esposa. Fiz questão de colocar uma placa pequena na porta. Ambiente exclusivo para senhoras. Assim elas se sentiam mais à vontade, sem medo de homem ficando olhando. No primeiro dia que abri, eu estava nervosa. Arranquei todo o esmalte das unhas com os dentes, corri lá na minha manicure, a Sheila, para consertar com urgência. E se ninguém vier? E se acharem bobeira? Mas Dona Eulina me tranquilizou. Vai dar certo, Angélica. Você conhece a dor dessas mulheres melhor que ninguém. E deu certo mesmo. No começo, as mulheres gordas da cidade vinham meio envergonhadas, entravam rapidinho olhando para os lados, como se estivessem fazendo alguma coisa errada. Muitas vinham com as filhas ou amigas, pedindo para elas escolherem. Experimenta esse vestido azul marinho com florzinha branca, dona. Eu falava para uma senhora que tinha entrado toda encabulada. Essa cor vai realçar os olhos da senhora, e o corte vai marcar a cintura no lugar certo. E acontecia cada coisa de partir o coração e alegrar a alma ao mesmo tempo. Mulher que experimentava um vestido bonito e começava a chorar no provador. Faz tantos anos que não uso uma roupa assim, Dona Carmen me disse, se olhando no espelho de corpo inteiro. Sempre só preto, só escuro, só coisa feia que minha sogra escolhia para mim. Aqui não, Dona Carmen, eu respondia, ajeitando a barra do vestido. Aqui a senhora vai sair bonita, vai se sentir mulher de verdade. A senhora tem direito de ser bonita, em qualquer tamanho.
Tinha cliente que chegava chorando e saía rindo. Dona Aparecida, que pesava uns 100 quilos, e sempre se vestia que nem viúva, experimentou um vestido bordô com poá branco e ficou outra pessoa. Meu marido nem vai acreditar quando me vir assim, ela disse, girando na frente do espelho, porque eu sabia exatamente como era. Sabia da dor de ser gorda numa época em que isso era praticamente um pecado. Sabia do que era não achar roupa bonita, de se esconder atrás de pano escuro, de baixar a cabeça quando passava na rua. Agora queria que essas mulheres sentissem o que eu nunca pude sentir quando mais precisava. Que eram bonitas, que mereciam coisas lindas, que tinham valor. A loja virou o assunto da cidade. Você viu a loja nova da Angélica? Que coisa mais linda! Dizem que ela faz milagre, faz mulher gorda ficar bonita. E o melhor de tudo, eu estava ganhando meu próprio dinheiro, criando meus filhos com dignidade, sendo respeitada na cidade. Era minha virada triunfal. Dos castigos de menina gorda aos elogios de mulher empreendedora, da humilhação à conquista, do silêncio à voz própria. Finalmente, aos 20 anos, eu tinha encontrado meu lugar no mundo. 7 anos se passaram desde que abri a Angélica Modas, e minha vida tinha mudado de uma forma que eu nunca imaginei possível. A loja cresceu tanto que tive que expandir para roupas masculinas e infantis também. Não por ideia minha, mas porque as próprias clientes pediam. Angélica, você não faz roupa para o meu marido? Uma senhora me perguntou um dia. Ele sofre que nem eu sofria, não acha roupa bonita em lugar nenhum. Outra cliente chegou quase chorando. Minha filha de 12 anos está sofrendo na escola. Precisa de roupa que faça ela se sentir bonita. Como sempre digo, cliente manda, né? Se elas estavam pedindo, era porque tinha demanda, tinha gente precisando. Podia ter aberto outras lojas em cidades vizinhas. Dinheiro não faltava mais, graças a Deus, mas preferi focar naquela primeira. Queria que cada cliente recebesse atenção especial. Que cada pessoa que entrasse ali saísse se sentindo bonita e valorizada. Era mais que um negócio para mim, era minha missão de vida. E eu, bem, aos 27 anos eu estava irreconhecível. Tinha perdido mais de 40 quilos ao longo desses anos, pesava 62 quilos, um peso que para mim era perfeito. Não emagreci para agradar ninguém, não foi para conquistar homem, ou para mostrar para a família que eu conseguia. Emagreci, porque finalmente tinha encontrado meu equilíbrio, minha paz interior, e meu corpo respondeu a isso. Quando a alma fica leve, o corpo acompanha. Para acelerar a queima de gordura, comecei a fazer corrida bem cedinho, antes de abrir a loja. No começo era mais uma caminhada mesmo, mas fui aumentando o ritmo aos poucos. E sabe o que aconteceu? Algumas clientes me viram correndo pela rua e ficaram curiosas. Angélica, você corre todo dia? Por isso emagreceu tanto? Comecei a combinar com as senhoras que queriam emagrecer de nos encontrarmos no parque da cidade às 5:30 da manhã. Virou um grupinho animado. Dona Socorro, Dona Conceição, Dona Teresa, até minha amiga Dona Eulina vinha, mas ela era preguiçosa, vinha 1 ou no máximo 2 vezes por semana. Já eu ia todos os dias. A gente corria, conversava, se apoiava. Mas vou te confessar uma coisa, meio chata de falar, eu era gentil e tudo, mas preferia ir sozinha. Elas me atrasavam às vezes. Para as clientes mais chegadas, aquelas que vinham sempre e se abriam comigo, eu contava minha história e passava as dicas de cardápio que me fizeram emagrecer. Olha, minha querida, eu falava, sentando numa cadeirinha do provador, emagrecer é bom sim, principalmente pela saúde. Nosso corpo agradece quando não carregamos peso demais nas costas, nos joelhos, no coração, mas emagreça também pela sua autoestima, pelo seu bem-estar, para você se sentir bonita no seu próprio corpo. E muitas estavam conseguindo. Dona Socorro já tinha perdido 9 quilos. Dona Conceição mais ou menos isso também. Elas chegavam na loja radiantes, pedindo roupas menores, ou perguntando onde era minha costureira, para mandar ajustar. Elas contavam como o marido estava elogiando, como se sentiam mais dispostas. É fruta de manhã, salada no almoço,
Verdura refogada no jantar, eu ensinava. E corrida todo dia, nem que seja 20 minutos. Chá de hibisco depois das refeições para ajudar na digestão. Chá de carqueja de manhã em jejum para limpar o organismo. Chá de cavalinha à tarde para diminuir o inchaço. Esses chás eram receitas da vovó. E funcionam mesmo. Só que sem o resto da tortura, sem a obrigação. O segredo é não desistir e fazer tudo com amor próprio. Nunca emagreça para agradar marido, para calar boca de sogra, para mostrar para vizinha invejosa. Faça por você, pelo seu sorriso no espelho, pela sua alegria de acordar todo dia. Eu sofri muito sendo gorda, mas sofri mais ainda sendo obrigada a emagrecer pelos outros. A verdadeira mudança só vem quando a gente decide por amor próprio, não por pressão de fora. Era plena, realizada, dona do meu destino. Levantava todo dia com vontade de trabalhar, de ajudar minhas clientes, de ver meus filhos crescerem saudáveis e felizes. Maria da Conceição, agora com 9 anos, era uma menina esperta e carinhosa. João Batista, com 8 anos, era pura energia, sempre correndo pela loja e fazendo amizade com todo mundo. Foi numa tarde de domingo, quando estávamos em casa ouvindo música na radiola, que meus filhos começaram a me fazer perguntas que eu vinha evitando há anos. Mãe, Maria da Conceição disse, sentada no meu colo, enquanto João Batista brincava no chão, por que a gente nunca visita os vovôs? Todo mundo na escola fala dos avós. E nós só conhecemos Dona Eulina e seu Renato. Meu coração apertou. Eles tinham razão de perguntar. Dona Eulina e seu Renato tinham virado nossos avós de coração, sempre presentes, sempre carinhosos, sempre por perto quando precisávamos. Mas eu sabia que uma hora ia ter que contar sobre minha família verdadeira. Eu sempre falava para eles que tinham avós que moravam numa bela fazenda, mas nunca entrava em detalhes. Vocês têm avô, sim? Respondi, escolhendo as palavras com cuidado. E tios e tias que vocês nunca conheceram. Então por que a gente não vai lá? João Batista perguntou, parando de brincar e me olhando com aqueles olhos curiosos. Eles moram muito longe? Não, meu filho. Eles moram numa fazenda, a umas 2 ou 3 horas daqui de carro. Então vamos visitar eles. Maria da Conceição bateu palmas, animada. Quero conhecer meu avô. Deve ser legal ter uma fazenda. Na escola tem alguns amigos que passam as férias na fazenda dos avós. Eles contam que é muito divertido, tem cavalo, galinha, rio para tomar banho. É verdade, mãe. João Batista se empolgou. O Pedrinho disse que o avô dele ensinou ele a ordenhar vaca e pescar. E a Lourdes falou que na fazenda da vovó dela tem pomar com um monte de fruta. A gente também queria passar as férias lá. Respirei fundo. Como explicar para 2 crianças inocentes que sua mãe tinha sido rejeitada pela própria família? Como contar que o avô deles nunca ligou para saber se estou viva ou morta? Como falar da vovó que me torturava, que era bisavó deles? Olha, meus filhos, comecei devagar. Vovô Sebastião é um homem muito sério. Ele tem ideias antigas sobre muitas coisas. E quando mamãe era pequena, a gente não se entendia muito bem. Mas agora você está grande, João Batista disse, com a lógica simples de criança. E tem loja famosa. Tenho certeza que ele ia ficar orgulhoso. Se ele soubesse, tentei contar só as partes que não fossem machucar eles. Vovô Sebastião é advogado, um homem muito inteligente. Vocês têm tio Antônio, tia Carmen, tio José, tia Ana e tio João. E tenho certeza, devem ter muitos primos também. Tio João igual meu nome. João Batista gritou empolgado. Isso mesmo. Vovô tinha uma casa grande, com jardim bonito e móveis caros. Vocês vêm de uma família importante na cidade. Oh, meus filhos inocentes! Se soubessem que provavelmente seríamos recebidos com desprezo, se é que seríamos recebidos, que eu era a filha que eles preferiram esquecer que existia. Mas olhando para aqueles rostinhos esperançosos, para aquelas crianças lindas e saudáveis que eu tinha criado sozinha, uma ideia começou a formar na minha cabeça. Talvez fosse hora mesmo de encarar meu passado. Meus filhos,
que tinham direito de conhecer sua história. Afinal, eu não era mais aquela menina gorda e humilhada, era Angélica dos Santos, empresária bem-sucedida, mãe dedicada, mulher independente. Tinha construído minha vida com as próprias mãos, vencido todos os obstáculos que colocaram na minha frente. Minha filha, se você quiser saber como foi quando visitei minha família, escreva nos comentários parte 3. Assim saberei que você está gostando da minha companhia. Já vou te adiantar, eu ainda não estava preparada para enfrentar o meu passado. Não esquece de conferir o livrinho 100 chás das avós para diversos males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas, para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor, tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.